É tipo a quinta vez que eu tô tentando gravar, não consigo parar de olhar pra fora, porque do nada acontece algum barulho esquisito. Isso que dá, morar perto de bar, cara, toda hora. Não reparem na bagunça, não reparem nos barulhos. O último vídeo que eu fiz, eu notei que o barulho do ventilador afeta muito, mas o quarto é preto, tirando aquela parte rosa ali. Então fica muito quente, independente do horário, né? Então é impossível desligar ele, sendo bem sincero. Por mais que eu gostaria de gravar assim esse barulho de fundo, e outro barulho do computador que fica aqui do lado, fica. Não sei o que tá acontecendo com ele, tem que levar pra limpar. Estou procrastinando tempos também, né? Uma continuação da minha vida, né? Fazer o quê? Hoje é dia 2. Eu não quero fazer roteiros para esse canal, mas hoje eu trouxe. Mas eu planejo colocar algumas coisinhas em pauta antes de começar a gravar. Coisas que eu fiz no dia antes de começar o bate-papo habitual, que é o que eu planejo fazer. Dentre essas coisas, hoje a gente vai falar um pouquinho do como foi o dia. O dia foi bom, muito bom. Eu consegui acordar cedo no horário que eu queria. Não tanto no horário que eu queria, mas ainda assim foi bom. Consegui fazer tudo que eu me planejo para fazer na parte da manhã antes de entrar no serviço. Que no caso é a leitura da Bíblia, né, que é muito importante. Leitura de dois livros diferentes. Eu lembrei o nome do livro que eu ia falar ontem, na questão de xadrez, que é um livro do Bob Fischer, O Hábitos Atômicos. É isso. O Hábitos Atômicos, por enquanto. Na lista tem vários, né, que eu vou continuar lendo. Se eu errar o nome de novo, vai estar na descrição de novo, igual aconteceu no último vídeo. No caso do vídeo do livro de Sócrates. Eu acho que eu errei. Com certeza eu errei. Eu sou péssimo para nome, péssimo, vocês não têm ideia. Só que isso, de certo modo, eu tava pensando sobre isso hoje. É bom. Por que que é bom? Porque, por mais que eu não consiga guardar nomes muito bem, a matéria eu sempre guardei. Eu sempre consigo lembrar o que aconteceu, o que é ensinado, mesmo sem lembrar do nome do autor, que se dane, o que mais. Então, vamos começar com Hábitos Atômicos, né, do James Clear. Esse eu lembrei porque eu escrevia muito sobre no meu diário, né? Um livrinho que eu tenho falando sobre algumas coisas. E ele falou sobre o Kaizen. Isso é muito interessante, sabia? Tipo, o Kaizen, ele não falou diretamente, mas muita gente fala sobre ele indiretamente. Alguns, inclusive, não conhecem sobre. Mas o Kaizen é a arte de melhorar 1% a cada dia. Mesmo se você melhorar 1%, que não é a meta de todo mundo, 1% às vezes pode até ser muito, mas você entendeu o ponto de. O ponto de você dar um passo cada dia. É, por mais que a curto prazo isso não pareça uma coisa muito grande, a longo prazo com certeza vai ser. Né? Porque além do 1% acumular, seria uma potencial, não sou bom de matemática, daria um resultado muito melhor do que o imaginado, né? E ele falou sobre um time de basquete, o Lakers, né? Inclusive eu amo basquete, sobre na época do Magic Johnson, antes do bicampeonato do Lakers, que eles tinham ido muito bem no começo, só que isso que ele falou é verdade, tipo, o subtópico, né? O tópico que eu tô é o problema de ter bons hábitos. E é um negócio que eu nunca tinha imaginado, parado pra pensar, e é verdade. Se você tem bons hábitos, né, a questão do livro toda é você automatizar os seus hábitos bons, mas se você chega em um ponto que está automático, a ponto de você não continuar se refinando, você vira uma pessoa medíocre, porque o tempo passa, né? Continua passando, e você vai continuar mediano naquilo porque você não continua investindo tempo naquilo, não conseguiu, não conseguiu melhorar porque estava no automático e você já fazia aquilo bem e o mundo avançou e agora você está fazendo aquilo medianamente de novo. Isso encaixa muito bem na programação, né? Que eu tô no caminho de virar um programador. Eu já me considero júnior, mas eu ainda não tô 100% na área, né? Ainda tô mexendo com IA. Não que eu não goste, eu gosto bastante, igual foi no último vídeo. Mas o objetivo é ser programador. E isso também está muito ligado, né? De você estar sempre aprendendo tecnologia nova. O N2N apareceu ontem, praticamente, no modo de falar. E já tomou um baita espaço no mercado, por exemplo. E, pô,
Se você não, e se você para, já era, você perde o mercado de vez. E o nome disso é Kaizen. É você ter sempre uma melhoria, né? É uma filosofia japonesa. Melhoria pelo menos um pouquinho que você para você não ficar estagnado. Achei muito interessante, isso é muito legal. Outra coisa que falou, isso vai entrar no que eu falei ontem, eu joguei meio sem contexto ontem e por algum motivo encaixou hoje, eu achei isso muito legal também. Também no livro de James Clear, do Hábitos Atômicos, falou sobre você ter um pilar só. E cara, vejo isso em muito lugar, tanto em hábitos quanto em vida pessoal, em vida financeira. Ter um só é muito problemático, porque se aquela fonte acaba, você tá ferrado, você tá lascado. E aí que entra aquela filosofia que eu citei no último vídeo, que eu não sei se o pessoal encara assim também, igual eu falei, eu não vou muito atrás de estudar, eu leio, tiro minha conclusão e tá ótimo. Não é para fim profissional, né? Então, eu não vejo problema em ter minha opinião ou minha interpretação. Que é a frase do Deus está morto, né, de Nietzsche. Posso estar falando besteira, pode ser que isso seja só uma coisa da internet, ele nem tenha falado isso. Mas essa frase, né, eu encaro muito mais como uma ilustração do que realmente uma afirmação, né? Óbvio. Eu sou cristão, sou testemunha de Jeová, então obviamente eu acredito que Deus existe, Deus está vivo. Mas quando você para pensar nessa frase como ilustração, é muito interessante, porque a própria Bíblia fala sobre isso também, tanto que ela dá dicas de trabalho, dá dicas de amigos, etc. Por mais que ela peça para você colocar o reino em primeiro lugar, né, colocar Deus em primeiro lugar, ainda assim o segundo mandamento é amar o próximo, né? A sua vida tem que ter outras coisas também. Óbvio que o primeiro pilar que é Deus nunca vai cair, só que os outros. Se você vive sua vida só para seus amigos, e quando eles morrerem, talvez? Se você vive sua vida só para o seu negócio e se ele falir, então você ter só uma fonte de renda, de felicidade, de do que quer que seja, se aquela fonte esgota, você tá lascado. E aí que vem a frase do Deus está morto, né? Se você pega naquela época, o pessoal ainda estava muito na questão da igreja e tal. Se você falar que o principal pilar da vida daquelas pessoas não existe mais, você quebra elas, né? Ela perde tudo, porque o pilar dela era um só. Então, essa questão de você dividir sempre, você ter várias fontes de várias coisas, seja de felicidade, seja de dinheiro, seja de o que quer que seja, é importante. É muito importante. Por mais que pareça óbvio, às vezes a gente precisa escutar o óbvio, sabe? Porque eu sempre penso sobre isso também, e entra de novo naquela questão de você deixar automático um hábito e virar medíocre naquilo. Isso serve para intelectualmente também. Porque se você para de pensar o óbvio deixa de ser óbvio e o mundo avança, sabe? O mundo tá sempre passando. Então, o óbvio às vezes até muda, né? E é bom escutar o óbvio de novo. Tô caindo da cadeira, meu Deus do céu. Essa cadeira faz barulho demais. Continuando, agora sobre o xadrez, né? O livro do Bob Fischer é muito bom, uma didática é muito boa, tá servindo muito bem para treinar meu inglês, porque eu não achei em português. Talvez por incapacidade minha mesmo, ou preguiça, ou porque por algum motivo eu quis ler em inglês. Tá bem legal o review básico, tem algumas jogadas do xadrez, inclusive do básico, que se você faz um campeonato de escola, o pessoal vai querer te bater. Tem um passant, né, que é muito engraçado, que se você tem um peão numa certa posição, o cara avança duas casas, você consegue comer na diagonal, mesmo o peão estando do lado. Pesquisa, é legal, você vai se interessar. Você pode fazer o cast, é castle o nome? Não, castle? Ah, esqueci o nome, mas é você pegar o rei da onde ele tá e trocar com a torre. Isso é bem bacana também, vamos fazer muita coisa. Muita não, né, mas é um jeito de você defender bem seu rei. Depende sobre o valor das peças também, eu achava que o cavalo valia mais que o bispo. Mas o bispo vale tipo 0,25 a mais cavalo. Então eu continuo sacrificando o bispo para matar o cavalo dos caras, tá? Porque eu não gosto de tomar garfo. E talvez seja por isso que eu esteja com 400 de elo. Porque dia eu vou gravar uma partida e trazer aqui no canal também. Não que alguém vai ver, é só pra mim mesmo, igual eu sempre falo. Então meio que eu não me importo. Falamos de todos os tópicos de hoje. É... Eu acho que era isso. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar. Esse é o dia 2, né?
Sonhos, verdade, eu fiquei de falar de sonhos. Fiquei de falar pra mim mesmo de sonhos. Isso é verdade. Dia 15 eu vou começar o japonês, porque meu sonho é morar no Japão, sempre foi, sempre vai ser. Inclusive isso espantou pessoas que eu gostava bastante, mas as pessoas passam também. E se você sacrificar seus sonhos por causa de uma pessoa, não faz sentido. Você é vazio, você não tem. Eu penso que você não tem opinião, talvez seja a palavra. Não sei se a palavra certa seria isso, mas. Cara, você tem que priorizar você, sabe? Além do reino de Deus, claro. Você tem que se colocar ali também. Porque se você não tá feliz, se você não tá correndo atrás dos sonhos, inclusive Sócrates, agora eu acertei, fala isso no livro Ética Nicomano, não sei se eu falei certo, vou colocar na referência depois. Você tem que ter um objetivo nobre, sabe? E voltando àquela questão de ter mais de uma fonte, ter dois objetivos nobres é melhor ainda, três, quatro, cinco. Imagina uma casa, quanto mais pilares tem para segurar a casa, melhor. E é importante você ter mais de um. E meu sonho é ir pro Japão, é morar no Japão. Igual eu falei, eu vou começar o japonês dia 15. Eu tenho parentes lá que facilitam. E eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Claro, se colocar o reino de Deus na frente. Se ele falar que não, tranquilo, eu fico aqui. É a única pessoa que poderia mudar essa opinião minha. Mas ainda assim, do jeito que minha vida anda, eu acredito que seja da vontade dele. A academia não consegui voltar ainda. Hoje eu tive bastante reunião na questão da religião, né? A assembleia tá perto, eu vou ajudar a cuidar de algumas coisas. O serviço tá pegado. Por algum motivo, quando eu entro, os clientes entram em loucura. Eu gosto do meu serviço, gosto bastante, gosto dos meus clientes. Só que eles ficam doidos, do nada começa a entrar ticket do um monte e tem que resolver. Fazer o quê? É. Desculpa às vezes parar, aqui realmente eu moro do lado de um bar. Então, direto tem um grito, alguma coisa, tem que olhar se tem ninguém entrando em casa. Nunca eu vou fazer alguma coisa, né? Mas, pelo menos pra pegar minha cachorra e minha gata. Acordar cedo é bom, gente. Cara, como é bom acordar cedo. É, eu tenho muito problema pra dormir cedo, então isso acaba espelhando de acordar tarde. Eu não durmo muito, mas, como eu falei, você dorme tarde, você acorda tarde. Inclusive eu durmo menos de 8 horas por dia. Mas ontem, né, depois do vídeo eu fui dormir e consegui acordar cedo hoje. Maravilhoso. Você faz tudo o que você tem que fazer na parte da manhã, à tarde você fica livre, cara, não tem nada melhor. É muito subestimado. Não, 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 na real, o pessoal dá importância devida. Eu acho que deveria dar mais ainda, né? É bom. Então é isso. Segundo vídeo que fica com 13 minutos. Parece que é tudo. Se eu for começar a frequentar o psicólogo de novo, eu vou precisar de sessão só de 3. Eu falo tudo que eu tenho que falar mais um pouco. Ela respondendo vai dar meia hora, acabou, tá ótimo. Fazer o quê? Então é isso. Esse é o dia 2. Espero estar aqui de volta amanhã. Sempre muito bom. Ah, não, pera aí, eu tenho que falar sobre outra coisa. Agora que eu lembrei. Volta, volta, volta. Tem uma coisa grande para falar ainda, que é a questão da relatividade do tempo. Né? Você deve ter ouvido que o tempo é relativo, de Einstein. Só que isso é uma verdade tão grande, mas tão grande que chega a ser absurdo. Hoje eu parei para ver o que eu tava fazendo, né? Questão de hobby sem ser das coisas dos hábitos que eu tô focando. Cara, assisti um vídeo de 10 horas. É muito tempo gasto. E eu vi uma frase. Tem duas coisas pra falar ainda que eu lembrei. Deixa eu ver primeiro de quem que é a frase. Que é uma frase muito boa. É... Seneca. Não é que nosso tempo de vida seja curto, mas sim que o desperdiçamos. Isso é verdade. Quanto mais tempo a gente passa fazendo coisa inútil, mais rápido o dia passa, sabe? É, é só você comparar, sei lá. Pega uma matéria que você odeia. Odeia, odeia. Eu odeio matemática, por exemplo. Se eu for ficar vendo uma aula de matemática, uma aula de 15 minutos vai durar 3 horas pra mim. Já uma aula de história, filosofia, programação, pô, uma aula do Deschamps mesmo, passa parece que passa em 5 minutos, sabe? Eu vejo 5, 6 direto sem nem reparar. Não que essa do Deschamps seja perca de tempo, mas o ponto é, se você
gasta seu tempo com coisas inúteis, o seu dia vai passar mais rápido sim. Você vai falar que, nossa, o ano tá voando, cara. Mas claro que tá voando. Você tá acelerando o seu relógio, sabe? O seu tempo, a sua relatividade está passando muito mais rápido do que era para estar passando, né? Você tá. Eu. Eu tô falando. Quando eu sempre falo você, normalmente estou falando comigo mesmo no futuro, me dando uma bronca mesmo. Porque eu sinto que recaídas vão vir e eu vou ter que escutar isso. Mas você. Seu tempo tá passando rápido é porque você tá gastando muito tempo com dopamina barata. Você tá poluindo o seu sistema com coisa inútil. E tá fazendo ele passar mais rápido, sabe? Você poderia gastar mais tempo, sim, com coisas mais importantes, fazer seu dia durar mais. Ah, é chato, tedioso. O tédio é uma arma, sabe? Quando você tá com tédio, você fica criativo, você sente mais vontade. Isso é muito importante. E para de gastar tempo com dopamina barata, sabe? Faça seu dia durar mais, que é importante. Você tem que fazer seu dia durar mais para que lá para frente você possa aproveitar. Porque a gente vive tentando fazer com que lá para frente seja mais fácil. Esse é o objetivo, sabe? Esse é sempre o objetivo. Tanto que a gente faz a vontade de Deus, além de agradar para agradar Ele, porque Deus é amor, também para receber a recompensa do paraíso, né? Você investe seu tempo nisso. E o tempo passa devagar, porque é uma coisa que, dependendo do que é, né? Uma reunião falando sobre coisas mais técnicas acaba passando muito devagar, mas é importante, você tem que entender, aplicar isso. É um investimento bom. Você fazer seu tempo passar mais devagar, ou seja, ver coisas que não é uma dopamina barata, é bom. É bom pra você, entendeu? E a outra frase que eu vou pegar, eu vi também no Hábitos Atômicos. Esse livro é muito bom, de verdade mesmo. Eu cheguei a printar, então deve estar por aqui no meu celular. Isso. Assim, eu vou ler, tá? A seguinte citação de Tao Te Ching condensa perfeitamente essas ideias, né? Os homens nascem macios e elásticos. Mortos, eles são rígidos e duros. As plantas nascem tenras, perdão, as plantas nascem tenras e flexíveis. Mortas são secas e frágeis. Assim, quem for rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem for gentil e flexível é um discípulo da vida. O duro e rígido será quebrado, o suave e flexível irá prevalecer. Lao Tzu. Cara, que verdade, né? Que verdade. É o que eu falo, se você é rígido a ponto de não deixar que as circunstâncias te mudem, você é um discípulo da morte. Você é como se estivesse vegetando, parado. Isso é uma verdade absoluta. Você tem que progredir. Tem que progredir. Você não pode ser medíocre. Porque o medíocre quebra. O medíocre se atrasa, o medíocre fica para trás. E esse é um ponto muito importante. Não seja medíocre, não seja inflexível, não seja duro, não seja um discípulo da morte. Memento viver, lembre-se de viver, lembre-se de mudar, a vida muda. As flores florescem, as folhas caem e nascem de novo. Tudo está em constante mudança, né? A única coisa que é imutável é Deus, e de resto tudo muda. Então mude também. Pegue seus conceitos, seu ego e joga no lixo, porque o ego é a coisa que mais atrapalha a vida das pessoas. Quanto mais ego e certezas você tem, mais eu quero achar uma palavra sem xingar, mas talvez mais imbecil você seja. Suas convicções nem sempre vão estar certas. O mundo muda, tudo muda, então mude com ele, sabe? Isso é importante também. Não seja medíocre, não faça seu tempo passar rápido, não seja inflexível e siga Deus. Acho que essa é tudo que eu tenho que falar hoje. Agora sim, estamos acabando, deu 19 minutos, não deu 13. Então é isso. Assim eu espero, né? Eu espero que eu esteja aqui amanhã novamente. Então, até amanhã.